Podia botar uma musiquinha, um violino, assim e tal. O programa de hoje ele é cruel e injusto. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área com uma questão que eu já falei aqui, ela é injusta, né? Ela é aproveitadora, ela é absolutamente escrota. Quem decepcionou mais nessa Liga dos Campeões? Pep Guardiola ou Cristiano Ronaldo? Antes de qualquer coisa, eu convido a você a se inscrever no canal, tocar na notificação, compartilhar nosso conteúdo, deixar seu like maroto, enfim, cumprir todos os protocolos de alguém que curte o YouTube, entendeu? Que é para cada vez mais a gente ficar relevante para esta plataforma, porque eles vão entender ali nos algoritmos que tem conteúdo legal sendo feito ali, então você dá o like, compartilha, comenta, sugere tema, mas o mais importante é se inscreve na porra do canal e toca na notificação, porque senão não adianta absolutamente nada. Então vamos lá, Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola, os dois eliminados precocemente nas quartas de final da Liga dos Campeões, a Juventus. Caiu diante de um Ajax absolutamente encantador que já tinha eliminado o Real Madrid, extremamente poderoso. Mas lembremos, o Ajax jogou melhor os 2 jogos contra o Real, jogou melhor os 2 jogos contra a Juventus, portanto uma classificação absolutamente justa, tanto nas oitavas quanto nas quartas de final. E o Manchester City, hein? Uma goleada absurda para consolidar a classificação nas oitavas de final, 7-0 diante do Schalke, depois de ter tomado alguns sustos na Alemanha. E aí vem o jogo contra o Tottenham nas quartas de final e a eliminação. Uma eliminação dramática, dolorida, para muitos até cruel, mas num jogo alucinante. Há muito que eu não via um jogo tão legal, tão emocionante, tão maravilhoso em qualquer competição como foi City 4, Tottenham 3. E para completar a crueldade, não só o Guardiola foi eliminado pela 5ª vez em 10 edições por conta do critério de gol fora, como ainda teve o gostinho por alguns segundos da classificação com o gol do Sterling nos acréscimos, só caiu o VAR corretamente, anulou o gol. Inclusive é a deixa para nossas opiniões, rapidinho logo, para começar. Então, já que a gente tá falando aqui do gol anulado do Sterling, muita gente foi nas redes sociais falar que, meu Deus do céu, é um absurdo a pessoa anular um gol desse, um impedimento por centímetros e acaba eliminando uma equipe que era muito melhor, porque era muito mais legal ver City e Ajax. O VAR tá acabando o futebol. Desculpa, você tá errado do começo ao fim. Inclusive, o Polêmicas Vazias já fez programas específicos sobre o VAR, que está exatamente aqui ou exatamente aqui. E aí você vê lá todos os argumentos que defendem o VAR. O problema é, você não pode, em prol de um suposto romantismo, ou para beneficiar o clube que você mais simpatiza, ou o técnico que você mais gosta, ou a historinha que você acha que é a mais bonita, em prol disso, corroborar com um gol ilegal, com um gol irregular. O gol do Sterling é um gol que começa no impedimento do Agüero. E a regra, ela é simples de entender. O movimento do Bernardo é um desvio na bola, também é um gesto técnico, enfim, o que quer que fosse. Quando a bola toca no Bernardo Silva, se inicia uma nova jogada. E nesta nova jogada, vindo de um companheiro do próprio time, o Agüero está em posição de impedimento. O impedimento, ele é de centímetros? É um impedimento pequeno? É, mas não existe meio impedimento, nem muito impedimento, nem pouco impedimento. Ou o cara está em impedimento, ou ele não está em impedimento. Pode ser 1 centímetro ou 10 metros. O impedimento, ele é o mesmo. Portanto, o gol ele é bem anulado. O VAR agiu corretamente e de maneira rápida, inclusive. Não precisou nem ir checar lá, porque não é um lance interpretativo, é um lance objetivo. Impedimento, gol anulado. É uma pena pro City? É uma pena pro City. Em compensação, é ótimo pro Tottenham. A justiça é com o jogo, ela não é com o City, ela não é com o Tottenham. Ela é uma justiça com o esporte. E sim, o futebol pode ser emocionante, pode ser maravilhoso, pode ser empolgante, pode ser tudo isso. E com um pé na justiça, porque não seria justo, do ponto de vista daquele gol, o City passar e o Tottenham ser eliminado. Talvez fosse justo do ponto de vista futebolístico. Poxa, mas o City joga mais, o City é melhor, o City jogou mais naquele jogo, amassou o Tottenham. Aí é uma interpretação subjetiva. Objetivamente falando, o Tottenham teria sido eliminado com um gol impedimento e o City teria passado com um gol impedimento. Então essa história de, não, porque o VAR tá estragando o futebol, porque tá acabando com a emoção, porque não sei o quê, porque aí o impedimento ele era um impedimento discretíssimo e aí deveria deixar passar. Isso é você fazer vista grossa a algo irregular. Se você levar isso pra vida cotidiana, é bem perigoso. Portanto, é uma opiniãozinha equivocada. Mas voltando aqui, vamos lá. Quem é que decepcionou mais? São duas figuras muito importantes em Champions e sempre muito cobradas. Cristiano Ronaldo e Guardiola. E o que fez Cristiano nessa Liga dos Campeões? O Cristiano fez 6 gols, sendo 5 no mata-mata. A primeira fase do Cristiano, uma primeira fase discreta, eu diria até que ruim, com apenas 1 gol. Isso sem contar que logo na estreia dele, ele acabou expulso, mas vinha jogando bem. E aí teve que, obviamente, no jogo seguinte, cumprir suspensão. Depois voltou, demorou a emplacar aí o seu primeiro gol. O fato é que com o
sem Cristiano Ronaldo, convenhamos, a Juventus se classificaria. Ganhou na estreia com 1 a menos, e esse 1 a menos era o Cristiano. Ganhou do Valência fora de casa, de uma maneira segura. Então a gente pode cravar que o Cristiano poderia até ser poupado na primeira fase, que a Juventus se classificaria dentro daquele grupo. O Cristiano foi contratado para quê? Para os momentos agudos e decisivos. Ele era o bônus para a Juventus na Liga dos Campeões. Ele seria o a mais para a Juventus, enfim, ganhar. Bom, foi por isso que a Juventus me contratou para isso, para tentar ajudar e tentar fazer o meu trabalho, e obviamente estou muito feliz. A Juventus que nos últimos 4 anos decidiu a Champions 2 vezes. Perdeu para Barcelona e perdeu para o Real Madrid do próprio Cristiano Ronaldo. Portanto, o Cristiano desembarcou na Juve, não foi para classificar o time na primeira fase. O Cristiano Ronaldo desembarcou na Juventus para fazer o time ir além e ser campeão. E dar resultado nos momentos mais importantes. Quando a corda apertasse, o Cristiano deveria aparecer. Para isso que ele foi contratado. No Campeonato Italiano, a Juventus ser campeã, com ou sem Cristiano, isso já vinha acontecendo. E o Cristiano está lá, cumprindo seu papel, sendo artilheiro do time, lutando pela artilharia da competição, é verdade, mas há concorrentes bem fortes. Só que a análise aqui é de Liga dos Campeões, especificamente de Liga dos Campeões. E aí você pode falar, poxa, mas é muito decepcionante, o cara caiu nas quartas. O Cristiano caiu nas quartas, a Juventus não foi além com o Cristiano, pelo contrário, ela regrediu. Se a gente está falando de um time que foi até semifinal, que foi até final e agora parou nas quartas, o time piorou. Você tem argumentos para isso, só que seriam argumentos oportunistas, porque o Cristiano decepcionou, em parte, na primeira fase discreto, mas como falei, tanto faz ele estar ali ou não. A primeira fase boa dele seria interessante para que ele brigasse por uma eventual artilharia, que neste momento tem o Messi com 10 gols marcados e ele ficou com 6. Se ele tivesse feito o que normalmente fazia em primeira fase, talvez ele mesmo eliminado nas quartas brigasse por artilharia. Mas aí é do ponto de vista individual, é um prêmio individual do Cristiano Ronaldo. Do ponto de vista coletivo, quando a Juventus mais precisou, o Cristiano apareceu. Primeiro jogo contra o Atlético, ele foi mal, a Juventus inteira também foi mal. E aí vem o jogo da volta em que o time precisava meter 3 gols, o Cristiano faz os 3 gols em uma das maiores atuações da carreira dele. Beleza. E aí vem o jogo seguinte, o jogo contra o Ajax, enjoadíssimo, porque a Juventus, beleza, ela era favorita, mas o Ajax já tinha eliminado o Real Madrid jogando demais nos 2 jogos. A Juventus, ela é amassada no primeiro jogo, um negócio impressionante que o Ajax faz com a Juventus, e mesmo assim a Juventus consegue o seu golzinho com quem? Com o Cristiano Ronaldo, que não só fez o gol, mas também foi o jogador que mais apareceu, também foi o jogador que mais criou, assim como ele fez no jogo da volta, o jogo da eliminação. O Cristiano Ronaldo é o cara que mais tenta, ele é o cara que mais cria, ele abre o placar, e depois que o jogo estava empatado, antes da Juventus tomar o gol que a eliminou, o gol do De Ligt, o Cristiano cria pelo menos 3 boas ocasiões, inclusive uma em que ele deixa na cara do gol o Moise Kean, que acaba mandando a bola para fora. Então ele não se omitiu em momento nenhum. Ele foi o líder, ele olhava para a galera, ele chamava o torcedor. Então, dentro do contexto do que ele tinha de fazer no mata-mata no momento agudo, o Cristiano fez. Em 4 jogos do mata-mata, 2 das oitavas, 2 das quartas, o Cristiano meteu 5 gols. A parte dele individual, ele entregou. Só que a Juventus vem num momento ruim. Quem acompanha a Juventus sabe que essa temporada talvez seja o do estilo de jogo mais modorrento e que a coisa, a mecânica esteja menos funcionando, mesmo que o título italiano pareça garantido, e que a equipe, enfim, estivesse forte aparentemente. Só que comparada a outras temporadas do time comandado pelo Allegri, esta temporada tem muito problema. E aí isso cobra um preço. Mas esse preço não é o Cristiano. O Cristiano entregou a parte dele. Então, ok, você pode falar que para a história do Cristiano a campanha é decepcionante, mas ele entregou a parte dele. E outra, o Cristiano não precisa mais provar nada em Champions. Ele é o maior artilheiro da competição, ele é o maior assistente da competição e ele é o cara que mais ganhou na era moderna com 5 títulos. Na era Champions, ninguém ganhou mais que o Cristiano Ronaldo. Portanto, a gente tá falando de um cara que ganhou muito, ganhou tudo e com 2 times, porque ele ganhou com o Manchester e ganhou com o Real Madrid. Na Juventus seria um bônus da sua própria biografia. Então ele não precisa provar nada pra ninguém. Nessa disputa dá pra falar que a queda do Manchester City decepciona mais até pelo personagem Guardiola. Esse sim, ainda é cobrado, talvez injustamente. Só que as pessoas acham que o Guardiola só ganhou Champions por conta do Barcelona, que o Guardiola só foi o que foi por conta do Barcelona. É fato que a grande obra-prima da carreira do Guardiola foi aquele Barcelona, e ele ficou um pouco refém desta obra-prima, não das ideias daquela obra, mas da imagem que ele deixou ali. Só que de lá pra cá, ele foi pro Bayern, criou uma hegemonia na Alemanha, não só de títulos, mas de estilo, avassalador, ganhando título com recorde de gols, de pontos, de tudo que você imaginar. Depois ele vai pra Inglaterra, e ele é campeão com 100%
pontos, também batendo recorde, também entregando ao City algo que o City não tinha antes. E, obviamente, o projeto do City passa por Liga dos Campeões. Cair nas quartas de final não era o projetado, o time podia ir além. E aí, sendo o Guardiola, que vem de eliminações decepcionantes, isso aumenta ainda mais a cobrança em cima deste personagem. Então, entre Cristiano e Guardiola, não há nenhuma dúvida de que o Guardiola decepcionou mais, até porque o City fez lá 30 gols na edição, melhor ataque do campeonato. Em compensação, tomou 12 gols. Não é um número normal para uma equipe comandada pelo Guardiola, que adora ter o controle do jogo e se proteger. E aí, por tomar tantos gols, tomou 4 do Tottenham nos 2 jogos. E isso acabou sendo absolutamente decisivo. Fez muitos gols, mas também para o nível do seu time, ele tomou gol demais. Porque ele fez 30 e tomou quase metade desses 30, tomando 12 gols. Essa proporção em campeonatos de times comandados pelo Guardiola não é uma proporção normal. Além disso, algumas escolhas que cobram um preço. O primeiro jogo contra o Tottenham, ele escolhe deixar De Bruyne e Sané no banco e colocá-los faltando 3 minutos para acabar o jogo. Isso repercutiu na Inglaterra. O De Bruyne depois no jogo da volta, no 4-3 absurdo em Manchester, foi o melhor jogador em campo apesar dos gols do Sterling. E aí fica a pergunta, se o Guardiola tivesse colocado o De Bruyne titular no primeiro jogo, qual seria o desfecho? É verdade, o Agüero perdeu um pênalti e o City acabou tomando um gol no segundo tempo, num lance fortuito do Son, um vacilo do Fabian Delph. E aí você vai, obviamente, pegar situações aleatórias e tentar diminuir a responsabilidade do Guardiola. Só que decisões que ele tinha de tomar, ele tomou em jogos fora de casa. Ele passou mal, como contra o Lyon, por exemplo. Lembremos aqui, foram 2 derrotas na competição, sendo uma delas para o Lyon. E na fase de grupos, outro empate com o Lyon. Não conseguiu nem ganhar do Lyon. Um time que o Barcelona acabou ganhando de maneira, principalmente no jogo da volta, avassaladora nas oitavas de final. Então o City, em todos os seus jogos, ele foi favorito. Contra o Schalke, no primeiro jogo das oitavas, ele se machuca um bocado, depois decide em casa e faz o 7-0. Com o Tottenham nem se fala, toma 1-0 e toma uma virada no jogo em casa. Ou seja, o time que em algum momento ficou exposto por decisões do Guardiola. Não ter posto o De Bruyne na primeira partida, ter barrado o Fernandinho no jogo da volta e colocar o Gundogan na cabeça de área, o que deixou a área em alguns momentos desprotegida e 2 gols do Son saem exatamente ali. Portanto, o Guardiola foi responsável em parte, sim, pela eliminação. E estou falando aqui como um cara que é absolutamente fã do Guardiola, fica naquele rótulo de guardiolista e tal, mas não posso ser cego e a gente não pode ser injusto. Entre Cristiano e Guardiola, o Cristiano fez muito mais do que se esperava dele do que o Guardiola. Apesar de, como eu falei no início do programa, isso aqui é um polêmicas cruel, porque falar que é decepcionante talvez seja uma palavra exagerada. Só que se espera de Cristiano e de Guardiola em Liga dos Campeões mais. E aí por isso que a gente talvez estique na análise e seja tão exigente. Mas é isso. Um City que perdeu 2 jogos, empatou outro, fez 30 gols, mas tomou 12 e que em vários jogos fora de casa, na primeira fase e no mata-mata, acabou sofrendo por escolhas do Guardiola, que como lembrou o Léo Miranda, nosso companheiro de Globoesporte.com, pela 5ª vez é eliminado em Liga dos Campeões por conta do critério do gol fora, ou pela influência do gol fora de casa, e isso em 10 participações, ou seja, em metade dessas participações, o Guardiola talvez não tenha sabido administrar o gol fora, e de novo não soube. Enquanto isso, o Cristiano foi fazendo o que era possível, os seus gols, só que só os gols do Cristiano não foram suficientes para a classificação da Juventus. Então, entre Cristiano e Guardiola, infelizmente, Guardiola decepcionou mais nessa Champions 2018-2019. E vamos encerrar com a nossa dica cultural aqui, o livro Seja no Mar, Seja na Terra, contando 125 anos de história do Flamengo. O livro é recém-lançado pelo Roberto Assaf, um dos autores mais atuantes na literatura esportiva que a gente tem no Brasil. O livro tem uma capa que é fantástica e uma temática que ela é muito diferente do habitual. Por quê? Porque o Assaf pega o Flamengo como clube e mostra, desde 1895 até agora, como o Flamengo foi influente e importante em mudanças sociais, econômicas e até políticas no Rio de Janeiro. Então é um livro que vai além do campo e bola. Ele vai mostrar a instituição Flamengo, o quão grande é esta instituição para o Rio de Janeiro, automaticamente para o Brasil, né, já que o Rio foi capital do país durante muito tempo, enfim. Então a existência do Flamengo, as disputas no Flamengo, tudo no Flamengo envolvendo coisas que acabavam ecoando na cidade inteira. É uma leitura que vale muito a pena, um livro fresquinho, saindo agora do forno e que é importante para quem é Flamengo, para quem não é Flamengo, mas principalmente para quem gosta de entender o tamanho da importância de um time de futebol, seja o Flamengo, seja o São Paulo, seja o Palmeiras, enfim. A bola da vez é o Flamengo daqui, seja no mar, seja na terra, lembrando que é um trecho do hino do Flamengo invertido, né? E o polêmica aleatório, hein? Eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas é o quê? Tesourinho ou cortador de unha, o chamado unhex. Olha, eu sou fã do unhex, que é absolutamente prático. Como eu sou canhoto, eu tenho muita dificuldade em cortar a unha com a outra mão, com a tesourinha. E eu nunca consigo, ela precisa, a unha tem que estar mole e tal, pra conseguir cortar direitinho, dependendo do tamanho da unha. O unhex não, tem a mecânica da alavanca faz com que qualquer tamanho de unha seja cortado perfeitamente pelo unhex, e aí eu não tenho
problema nenhum em ser canhoto ou destro, o Unhex resolve meu problema de qualquer forma, então viva o Unhex. Unhex, inclusive, que é a marca, né? Eu tô fazendo propaganda aqui na marca à toa. Mas se o Unhex quiser patrocinar aí com vários Unhex caindo aqui na nossa cabeça, seria útil, porque o que eu quebro de Unhex é piada. Nunca aconteceu contigo, não? Tentar tá fazendo aqui, o bicho pum, salta. Pois é. Aí é porque não deve ser Unhex, né? Deve ser a marca vagabunda que é bem mais barato. Pois é, Unhex. Vamos aqui pra nós, né? Que eu adoro Unhex. É isso aí, o nome é fantástico, né? Unhex é genial. Então é isso, acabou Polêmicas Vazias. Deixe seu like, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal, toque na notificação, faça a porra toda e indique temas aqui embaixo, por gentileza. Um grande abraço, hein? Valeu, tamo junto. Eu tô camuflado hoje, agora que eu vi no cenário, hein?